Capítulo 2. A teoria do carro novo e o momento. Tá vendo que não vai dar? Quando você acredita que não vai dar, adivinha, não dá. Sou filho do Jerônimo e da Célia, e nasci em Botafogo, no Rio de Janeiro. Meu pai foi taxista e minha mãe datilógrafa, e dormi num colchonete até os 26 anos. Em breve, você vai entender por que minha origem é relevante para ter uma produtividade nível A, e para preencher todos os elementos essenciais da felicidade sobre os quais falei na introdução deste livro. Cresci ouvindo meu pai dizer que eu seria médico ou advogado, provavelmente porque essas eram as profissões que ele, como pai, via como, entre aspas, bem-sucedidas. O fato é que chegou o momento do vestibular e eu não gostava de sangue, então acabei me tornando advogado. Por causa de 3 acontecimentos marcantes na minha vida, que posso até lhe contar em outro momento, resolvi que prestaria concurso público. Depois de alguns meses de estudo, fui aprovado e me tornei advogado da União. Bom, parecia que tudo teria um final feliz. Saí da classe C para a classe A da noite para o dia e passei a ter um emprego seguro e bem remunerado. Um emprego para o resto da vida. Eu só não contava que a felicidade daquele momento não fosse durar para sempre. A teoria do carro novo. Deixe-me dar uma pausa aqui na história para falar sobre a teoria do carro novo e por que ela vai ajudar você a compreender diversos momentos na vida em que tudo deveria parecer perfeito, mas na prática tem-se a sensação de que falta algo. Dentro da nossa realidade e naquele momento da minha vida, o primeiro carro legal que eu e a Patty, minha mulher, conseguimos comprar foi uma SUV, um utilitário esportivo. Acontece que, depois de 2 semanas, Patty e eu entramos no carro e ela vira-se para mim e diz: "Nossa, esse carro tá parecendo o nosso carro antigo." Na verdade, ela se referia a um carro popular que, pelo valor financeiro, praticamente qualquer pessoa que trabalhe por algum tempo consegue comprar. Ou seja, nossa SUV, que era o melhor e mais caro automóvel que tínhamos conseguido comprar até aquele momento, havia muito pouco tempo depois transformado-se, digamos, em um carro popular. O mais incrível é que quase tudo na vida vira o, entre aspas, carro novo. Automóvel, emprego, apartamento novo, aumento salarial, promoção no trabalho, namorado ou namorado novo. Tudo, absolutamente tudo, depois de um tempo vira esse carro popular. Bom, agora que você já entendeu a teoria que expliquei, o que aconteceu na prática é que o meu emprego público, em que eu tinha segurança, sofria pouca pressão profissional e recebia um salário de classe A, havia se transformado no meu carro popular. E a cada dia que passava, eu percebia que não estava construindo histórias de que sentiria orgulho de contar lá na frente. Meu novo momento social e as conquistas que meu novo salário havia trazido não eram suficientes para superar a falta de desafio e a falta de entusiasmo com o meu trabalho. Talvez você esteja se perguntando: tá certo, Jerônimo, mas se tudo vira meu carro popular, qual é a solução para uma vida feliz? Essa é, aliás, uma excelente pergunta, a qual vou responder mais adiante. Por ora, só preciso que você entenda a teoria do carro novo e saiba que ela me acertou em cheio. Já no primeiro ano como servidor público, eu procurava formas de viver pela minha paixão. O momento, tá vendo que não vai dar? Confesso que, na escola, não fui um exímio leitor de livros. Muito pelo contrário, só me lembro de ter lido O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, e que só sei o nome do autor porque acabei de pesquisar no Google exatamente agora enquanto escrevia este trecho do livro. Não que eu me orgulhe disso, mas é a pura verdade. O tempo passou até que li o primeiro livro que de fato chamou minha atenção, que me tocou, mudou minha forma de ver o mundo e acendeu em mim, de modo indescritível, a vontade de empreender. Trata-se do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que, como um marco na minha vida, me fez tomar a decisão de me tornar empreendedor. Embora eu tenha uma concepção diferente de empreendedorismo da que tradicionalmente é usada. E só para ter a certeza de que estamos falando a mesma língua, é importante que você saiba que eu considero empreender sinônimo de remunerar sua paixão. Então, para mim, empreendedor é todo aquele que, de uma forma ou de outra, consegue remunerar a própria paixão, seja como dono de um negócio, seja trabalhando para alguém. Eu precisava empreender, e como advogado da União, sentia-me o oposto de tudo o que eu queria para a minha vida. Havia muito conforto financeiro, mas pouca realização. Agora você já entendeu minha situação. Meu emprego público com salário acima da média tinha virado meu carro novo. Mas eu não estava feliz. Não estava construindo histórias de que me orgulharia de contar lá na frente. Aqui preciso fazer um alerta. Pode ser que sua história não tenha nenhuma relação com a minha.
Pode até ser que seu objetivo seja passar num concurso público em vez de pedir exoneração de um, como eu fiz. Mas o importante é compreender que, de um jeito ou de outro, somos muito parecidos. Isso porque, se você está lendo este livro, com certeza quer aprender a realizar mais em menos tempo e ter mais felicidade. Quer aprender como vencer a procrastinação para fazer de modo consistente aquilo que sabe que tem de ser feito, ou mesmo quer descobrir como produzir melhor, somente para fazer o que você faz, porém em menos tempo e com mais equilíbrio na vida. O tempo foi passando, e a cada ano que eu acreditava que seria o último no emprego público, era consumido pelo monstro do dia a dia. Nada mudava, a confiança foi acabando e a ansiedade aumentando substancialmente. Só para você ter uma ideia, cheguei a tomar remédio ansiolítico tarja preta por mais de um ano. Naquele momento, meus filhos gêmeos, João e Carol, já tinham nascido, e meu sentimento de responsabilidade tinha ficado ainda maior. Se já era difícil abandonar um emprego público concursado sendo solteiro, imagine casado e com 2 filhos. Mas tudo bem, quando chegava o fim do ano, minhas esperanças eram renovadas. Tanto que tentei de várias maneiras sair do serviço público, tentei ser jogador de pôquer profissional, fundei uma rádio online para narrar os jogos do Botafogo, abri uma locadora de filmes com a Paty, gerenciei um site de direito e tomei várias outras ações para sair do meu emprego. Contudo, naquela época não tinha o método certo de produtividade da Academia de Produtividade. Saía fazendo as tarefas de maneira aleatória ou, no máximo, criava uma lista de atividades e procurava priorizá-las a cada dia. Hoje, olhando para trás, concluo que não ter um método adequado de produtividade ou não usar nenhum foi um dos meus maiores erros. O que acontecia na prática é que quase todos os projetos até davam certo no início. Eu começava bem, vinha a sensação de que tinha encontrado a forma de viver que eu sempre quisera, quando começava a ter os primeiros resultados. O que vinha em seguida era que continuar advogado da União e seguir na segunda atividade ficava pesado demais. Começava a parecer que tudo o que eu tinha a fazer não ia caber no meu dia. Trabalhava cada vez mais horas, e quanto mais eu trabalhava, mais surgiam coisas para fazer. E quanto mais tarefas apareciam, mais cansado eu ficava e menos eu produzia. Até que sempre chegava o mesmo momento, em que eu dizia para a Paty: "Está vendo que não vai dar?" Estava me referindo ao volume de tarefas que eu tinha de fazer e, com a baixa qualidade da minha produtividade sem o método certo, ficava a sensação de que mais uma vez não daria para fazer a transição do serviço público para a minha vida de empreendedor. Não sei quanto você está atento a isso, mas quando a gente pensa que não vai dar, adivinha, não dá mesmo. E era exatamente o que acontecia comigo. Eu dizia que não conseguiria deixar aquela vida para construir histórias verdadeiramente incríveis. Eu me desesperava, produzia menos ainda, até que abandonava a segunda atividade e voltava para o martírio do meu dia a dia, que era o modo como eu me referia ao meu trabalho do serviço público. E lá estava eu, de novo, esperando chegar a nova fábula da virada do ano. Em situações normais, descartando doenças e outras causas externas imprevisíveis, existem duas únicas razões específicas para que uma pessoa não consiga realizar 100% de tudo aquilo que ela quer para a vida. E nessas pessoas incluo-me e a você também. Razão número 1. Deixar de fazer ou adiar aquilo que sabe que precisa ser feito para dar prioridade a tarefas menos importantes ou que até parecem importantes naquele momento, mas que depois se percebe que não levaram a lugar algum. Razão número 2. Ter atividades e tarefas demais para executar, o que faz o dia não caber nas 24 horas. A primeira razão, deixar de fazer ou adiar aquilo que precisa ser feito, mascara tarefas irrelevantes, transformando-as em tarefas importantíssimas. Funciona mais ou menos assim. A pessoa se prepara para fazer algo muito importante que ela já vinha adiando há alguns dias, mas enfim conseguirá executar. Pode ser escrever um artigo, fazer aquele trabalho de faculdade, concluir um relatório importante ou uma tarefa do trabalho, resolver um problema pessoal, iniciar um projeto, mas, justamente na hora que ela senta para pôr as mãos na massa, ela se lembra de que para fazer aquilo é fundamental antes organizar as gavetas do escritório, gavetas essas que nunca incomodaram, ou limpar as caixas de e-mail, inbox do Facebook, mensagens do WhatsApp. É como se existisse uma fila de tarefas que precisam ser feitas, muitas das quais não são tão relevantes. São atividades que apenas ocupam seu tempo, e em meio a elas também existem outras que são importantes para alcançar aquilo que você quer para a sua vida. Falaremos da tarefa de ocupação e de produção mais adiante.
E conforme você vai resolvendo aquilo que é menos relevante, a fila vai andando, e uma hora por fim, chega o momento de executar aquela tarefa importante. Mas nesse momento você transfere essa atividade importante para o final da fila e continua a fazer aquilo que não leva a lugar algum. E por mais que a designação possa soar feia, priorizar tarefas menos importantes em vez daquelas que de fato deveriam ser executadas é a mais pura procrastinação. Os procrastinadores crônicos são aqueles que passam o dia completamente ocupados, mas com coisas que não são as que de fato os levam a conquistar os elementos essenciais da felicidade. E o pior nesse caso é que o procrastinador fica até mais cansado do que uma pessoa que tem nível A de produtividade, pois ele passa o dia tão ocupado que sequer vê os resultados acontecerem. Antes que você se sinta culpado por não ter atingido a potencialidade máxima dos 4 elementos essenciais da felicidade, por não ter ainda realização pessoal, realização profissional, realização financeira e equilíbrio, permita-me explicar que a culpa não é sua. Bom, pelo menos não era, até você ter acesso ao que vou lhe mostrar neste livro. Existem 2 causas principais que impediram você de ter um nível A de concentração e foco para realizar dia após dia, sem procrastinar, aquilo que sabe que tem de ser feito. A primeira causa para o ser humano ter dificuldade clara de focar e manter a concentração no que realmente importa, abrindo mão do que não deveria ser feito para conquistar algo relevante para a sua vida, pode ser encontrada na genética. Um estudo publicado no jornal Psychological Science identificou um possível gene da procrastinação. O fato é que nossos ancestrais não tinham o hábito de planejar o futuro e acabavam tendo de tomar frequentes decisões em razão do momento, inclusive para sobreviver. Nossos ancestrais, por exemplo, saíam para buscar alimento, mas, durante o percurso, surgia um predador. Então eles tinham de abandonar o plano maior da caça e se concentrar ali no presente, naquilo que se apresentava bem à frente, concentrar-se na própria proteção e sobrevivência. Não temos predadores reais na nossa rotina diária da vida moderna, mas a quantidade de distração que surge com propagandas, redes sociais, notificações de e-mails, mensagens de WhatsApp e um monte de outras informações acaba deflagrando o mesmo comportamento pré-histórico, ou seja, deixamos o objetivo principal do dia a dia para nos concentrar naquilo que acabou de pular à nossa frente. A segunda causa da procrastinação e da não realização é que ficar concentrado por muito tempo numa atividade é uma das funções executivas do sistema nervoso central mais difíceis de ser mantida. Ou seja, juntando a tendência genética com a dificuldade natural de se manter concentrado, o resultado final é a dispersão crônica. Na prática, significa dizer que essa combinação acaba fazendo o indivíduo pular de tarefa em tarefa numa velocidade nada benéfica, consumindo a produtividade e dando a sensação de que o dia voou e que ele não fez nada. Percebe que existe uma lógica e um padrão no comportamento das pessoas em geral? A razão 2 para o monstro do dia a dia destruir sempre a fábula do ano novo é o fato do indivíduo ter atividades e tarefas demais para realizar, a ponto de o dia não caber em 24 horas. Eu mesmo vivi muitos dias assim. Acordava cedo, trabalhava focado, respondia a dezenas de e-mails, incontáveis mensagens de WhatsApp, retornava ligações, pagava contas, levava meus filhos à escola, mal tinha tempo para almoçar. E muitas vezes sequer me lembrava de beber água. Naquela época, o fato de pensar em acrescentar algo novo à minha rotina era simplesmente desesperador. Sempre que alguém me dizia que tinha algo ou algum projeto ou curso que era minha cara, eu nem queria ouvir. Afinal, eu não daria conta mesmo. Lembro-me de dias e mais dias em que o telefone tocava e eu não tinha coragem sequer de verificar de quem era o número, pois sabia que teria de atender e parar de fazer as tarefas que mal cabiam na minha rotina. Aqui, lembro-me de quando jogava tênis com um amigo no Rio de Janeiro. Nós éramos de fato ruins naquilo. Até que um dia apareceu um professor de tênis e ofereceu uma aula gratuita. Eu aceitei e naquela primeira aula, a única coisa que o professor ensinou foi como bater na bola. Eu precisava olhar para a bola, apontar para ela com a mão que estava livre, bater na bola com a raquete no momento em que ela chegasse na altura de minha cintura e depois completar o movimento com a raquete até o ombro oposto. Aquilo foi tudo o que aprendi naquele dia, mas foi o suficiente para ganhar do meu amigo na partida seguinte sem a menor dificuldade.
A dificuldade entre nós dois é que eu tinha um método de bater na bola e ele não. É isso o que acontece com quem leva a vida sem dominar um método para produzir um nível A de produtividade. Tentar fazer com que todas as tarefas caibam em um dia, sem ter uma técnica adequada para isso, é exatamente como tentar jogar tênis sem nunca ter aprendido a acertar a bola. Não sei a razão pela qual você está lendo este livro, e o que quer alcançar que ainda não tenha conseguido, mas posso afirmar sem medo de errar que se ainda não chegou lá, foi por estar com coisas demais para fazer e não conseguir estruturá-las, ou porque tem coisas de menos, mas não consegue evitar de procrastinar na hora de fazer o que deveria ser feito. Essas duas razões representam 100% dos alunos que passaram pela Academia de Produtividade, e elas são os grandes destruidores da realização. Pare por um instante e, com honestidade, avalie as metas que você ainda não atingiu, provavelmente aquelas mesmas que você anotou no exercício anterior. A seguir, marque um X na razão pela qual você ainda não conseguiu realizar suas metas. Se não tiver uma resposta exata, escolha a opção que se aproximar mais da sua realidade. Opção número 1. Até começo bem, caminhando na direção de concretizar o que quero na minha vida. Mas, depois de um tempo, acabo deixando de fazer aquilo que sei que tenho de fazer, adiando o que deveria ser feito, priorizando de maneira errada algumas tarefas do meu dia a dia, e as coisas acabam não acontecendo como deveria. Opção 2. Tenho atividades e tarefas demais para executar, tanto que as 24 horas do dia parecem insuficientes, a ponto de não conseguir fazer aquilo que sei que deveria fazer para alcançar meus objetivos. Ou seja, até tento, mas não dá tempo. As duas razões acima contribuem de modo direto. Opção 3. As duas razões acima contribuem de modo direto para eu não ter exatamente agora o que eu gostaria para a minha vida. É claro que existem técnicas para treinar sua mente e seus hábitos para driblar as tendências naturais de procrastinar o que deveria ter sido feito, bem como de gerenciar as tarefas que parece que vão engolir você, para finalmente ter um nível A de produtividade. Vamos entrar nesses detalhes já a partir do próximo capítulo.